Vamos lá, galera. Por incrível que pareça, às vezes a maior furada que você pode fazer na sua vida a respeito de investimentos em imóveis não é investir em terrenos ou em casas, mas sim investir em apartamentos. Calma, acho que você vai explodir. Eu quero lembrar que eu moro em apartamento, adoro morar em apartamento, mas tem algo que ninguém ensina sobre isso. Durante muito tempo, o sonho da casa própria, especialmente o apartamento, foi vendido como ápice da segurança financeira. Apartamento, sempre falaram que é algo seguro, sólido, que só valoriza com o tempo ainda os apartamentos novos que saem como cheio de área de lazer. Mas será que isso é 100% verdade? Assiste até o final desse vídeo para entender tudo o que eu tenho para dizer antes que você vai tirar suas próprias conclusões. Esse vídeo não é para dizer não compre apartamento de forma alguma, porque tem famílias que precisam realmente de um lugar para morar, para criar seus filhos, para poder reformar o quartinho da criança. Porém, apartamento como investimento, com a expectativa de ganhar no aluguel ou na valorização a longo prazo, pode ser muito complicado. Você vai entender exatamente por quê. Primeira coisa, a gente tem que entender por que nós temos tantos prédios agora e tantos apartamentos subindo todo dia novos lançamentos. Obviamente, um dos motivos é o crescimento da população nas grandes cidades, mas tem outros motivos. Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Volta 30, 40 anos atrás, em todas as cidades, vamos pegar São Paulo, você pode ver aqui na foto. Tinha poucos prédios e a maior parte das pessoas moravam em casa. Para a prefeitura da cidade, isso não é bom. Péssimo, por quê? Porque a prefeitura ela arrecada IPTU por unidade. Em um terreno onde antes existia apenas algumas casas, a prefeitura recebia alguns IPTU. Mas agora, se uma construtora ergue um torre com 150 apartamentos, a prefeitura passa a receber 150 carnê de IPTU no mesmo espaço. Então, a arrecadação da prefeitura vai para a lua. Na capital paulista, o IPTU responde por uma fatia grande da arrecadação de tributos. Pelas metas de arrecadação de 2025 e 2026, a Prefeitura de São Paulo estima que a receita vai ser de 15,7 bilhões do IPTU. Isso significa 24% da arrecadação municipal. Então, o incentivo é claro: verticalizar e empilhar as pessoas uma em cima do outro. Não é porque isso melhora a qualidade de vida deles, mas porque melhora a caixa da prefeitura. A prefeitura ela cuida da porta para fora. Toda a manutenção, encanamentos, parte elétrica, tudo dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios, é por conta dos moradores. Quem mais ganha com isso, bem? As construtoras são os parceiros perfeitos nesse jogo. Eles compram um terreno, vendem a promessa de um estilo de vida, embolsam um lucro gigante na obra e assim que entrega as chaves, desaparecem. Eles não ficam para ver a taxa de condomínio subir ou o trânsito parar porque eles colocaram 1000 pessoas em um lugar que só cabia 100. O seu interesse de ter silêncio, espaço, valorização real, isso já não é o problema deles. E a cereja do bolo, obviamente, os bancos. Onde tem dinheiro, os bancos ganham. Não podemos esquecer os bancos entrando pesado com financiamentos. Tudo para você realizar seu sonho da casa própria em 20 e 30 anos. Mas se você, por acaso, não vai conseguir pagar, e já pagou 5, 6 anos e não vai continuar pagando, simplesmente a casa vai ser tomada, vai para leilão, o banco vai receber o dinheiro dele e a vida dele segue com muito lucro e você vai para a ruína. Então você percebe que o sistema ela ganha na venda, no financiamento, na arrecadação. Você fica com custo, com risco e obviamente com envelhecimento do ativo. Todo mês o apartamento ele cobra um pedágio. O que é esse pedágio? Vamos começar. Primeiro pedágio é taxa de condomínios. Só para vocês entenderem esse vilão silencioso, entre 2022 para 2025, a taxa média do condomínio subiu de R$ 413 para R$ 516. Isso quer dizer aumento de 25% no condomínio, muito mais acima da inflação. E muito mais do que a valorização do imóvel no mesmo tempo. E aqui um detalhe crucial. Essa é uma média. Tem condomínios mais novos, onde tudo está no plano, tudo novinho, o reajuste é pequeno, porque não precisa muito manutenção. Já condomínios mais antigos, o reajuste é muito maior, porque a manutenção das áreas comuns, elétrica, hidráulica, tudo isso sobe cada vez mais. Então, o condomínio ele tende a ter reajustes numa proporção muito mais rápida do que o imóvel consegue valorizar. Isso as pessoas nunca levam em conta. Outro fator que pressiona o condomínio é a inadimplência. Em condomínios com menos unidades, se um ou dois moradores deixam de pagar, os custos de manutenção, limpeza, funcionais continuam chegando e subindo.
Então, a caixa do condomínio ela esvazia, ela sangra o dinheiro e a solução é reajustar o condomínio para quem está pagando. Então, por isso que dever condomínios é muito perigoso, não tem essa ideia na cabeça. Porque se o dono do imóvel não quita as dívidas de condomínios, o condomínio pode entrar em um processo e o imóvel vai por lá. Então, não tem essa ideia, meu vizinho não paga, eu não vou pagar também. Outro ponto, IPTU, que não para de crescer. Como o novo CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que vai entrar em vigor esse ano, isso chama o CPF dos imóveis. Então, a tendência é que o reajuste seja ainda mais forte. Para quem tem um imóvel e quer alugar ele, o condomínio e o IPTU, mais caro forçam os proprietários a cobrar um aluguel mais barato. Por quê? Porque o inquilino soma todos esses custos antes que ele decida se ele tem condições de pagar. Porém, o condomínio e IPTU não vai para seu bolso. Eles vão, somente o aluguel vai para você, o resto vai para pagar para os outros. Isso que é uma coisa que muitas pessoas não olham. Custo de oportunidade. Se o apartamento custa todo mês, onde está de fato a valorização que todo mundo fala? Aquele faz, meu tio comprou um apartamento 27, 30 anos atrás por 130 mil, hoje vale 1 milhão. Você quer dizer que ele não ganhou muito dinheiro? Pois é, ele ganhou. Só que precisa entender uma coisa. Muitas vezes a gente não entende a ilusão do dinheiro, a ilusão da inflação. As pessoas têm facilidade incrível em esquecer o que significa poder de compra. Eles olham para o valor nominal. Vale 1 milhão, então valorizou 5 vezes mais, 6 vezes não. Não, mas se você vai colocar na balança que o preço subiu, mas o poder de compra não. Se você não desconta inflação no período, se você não está vendo quanto você gastou com manutenção, com condomínio, com IPTU, tudo isso nessa época, na mesma época, você não consegue realmente ver se o imóvel realmente valorizou, é apenas ilusão. E eu vou te contar uma coisa. Se você não tem um imóvel privilegiado, em uma região, sei lá, era uma região muito ruim e de repente valorizou muito, um imóvel simples, com valorização normal, muitas vezes esse imóvel, para manutenção e inflação, ele perde valor. Simples assim. Olha que coisa interessante. Mesmo que seu imóvel valoriza, certo? Imagina, ele valoriza 7, 8% ao ano. Quando a gente fala de custo de oportunidade, é outra coisa que você tem que olhar. Você tem que colocar na balança que esse mesmo dinheiro que está investido no imóvel, se ele seria colocado em títulos públicos, por exemplo, Tesouro IPCA+, que paga hoje 7% mais inflação, isso quer dizer que seu dinheiro, você está perdendo dinheiro no custo de oportunidade, que você poderia colocar em outro lugar que paga muito mais. Estamos falando de taxa Selic de 15% ao ano. Então, a pessoa que comprou um imóvel e teve 30% de valorização, por exemplo, em 2 anos, fala, nossa, meu imóvel valorizou, eu comprei por 500 mil, hoje vale 650 em apenas 2 anos. Parece muito, mas se você pegasse, colocar esse dinheiro, esses 500 mil, colocasse isso na taxa Selic e num CDB que paga 100% do CDI, ele renderia mais, sem preocupação, sem dor de cabeça, com liquidez diária, tudo isso. Então, esse que chama custo de oportunidade. É não só ver seu dinheiro subindo, ele tem que subir mais do que outros ativos. Não só isso, se você quer, mas eu não quero deixar o dinheiro investido, eu quero receber todo mês. Temos hoje fundos imobiliários que eles têm extrema qualidade, quer dizer que eles são considerados extremamente seguros, de tijolos, você não está comprando papel, está comprando tijolos. Se a gente fala de custo de oportunidade, esse mesmo dinheiro que foi investido em imóvel, às vezes, mesmo que seja investimento para receber aluguel, se ele fosse investido em outros ativos, que também paga aluguel, que também paga cotas de fundo imobiliário, por exemplo, fundos imobiliários, você pode pegar ativos extremamente seguros, com classificação extremamente alta, por exemplo, HGLG, tem muitos outros fundos imobiliários, eles são de AAA, quer dizer, galpões, logísticas, região privilegiados, extremamente seguros. Ele é negociado a 0,94%, preço versus valor patrimonial, quer dizer que ele está mais barato, está vendendo ele com desconto. Paga nos últimos dividendos que ele pagou nos últimos 12 meses, 8,43 livre de imposto. Então você tem imóvel que você compra abaixo do preço, que pode valorizar ao longo do tempo e ainda recebendo aluguéis, os dividendos, sem dor de cabeça dos fundos imobiliários, entendeu? Isso não é só isso, você pode também investir em ações que pagam bons dividendos, por exemplo, Itaú, que paga quase 12% de dividend yield. Você entende esse ponto? Então, você pode, quando você escolhe se um investimento ele é um bom investimento, você tem que comparar com outros investimentos que tá tão seguros, entre aspas, igual a ela, ou às vezes mais, e o retorno dele. Isso chama custo de oportunidade. Então, se você não faz essa conta e você desconta os custos, manutenção, imposto, tudo isso, não, porque parece mais, eu gosto mais, você não é um investidor. Você é apenas alguém como um sonho é muito caro. Então, valorizar no papel não quer dizer que você está enriquecendo. Ficar mais rico é poder realmente aumentar o poder de compra, aumentar o patrimônio líquido
e, obviamente, o dividendos que ele dá para você todos os meses. Outra coisa que muitas pessoas não olham para isso, mas manutenção do prédio. O tempo para um prédio não é como para um vinho. Ele não valoriza, ele não melhora com o tempo. Pelo contrário, a maior parte dos prédios modernos, eles se envelhecem mal. Os prédios são construídos para serem eficientes hoje, então eles se envelhecem como leite. Vou dar para você meu condomínio. Quando eu comprei meu apartamento tem 6 anos, certo? Tem uma academia super boa. Mas, gente, a academia depois de 6 anos já não é tão boa quanto ela estava 6 anos atrás. Agora tem 2 opções. Ou fica contente com uma academia cada vez pior, cada vez mais ultrapassada, ou tem que investir pesado, e pesado mesmo, com todos os condomínios entrarem em acordo para reformar toda a academia. Isso custa uma fortuna. A mesma coisa olha para a piscina, o salão do jogo, qualquer coisa que tem no condomínio. Quanto mais tempo o prédio passa, isso vai pesar mais para todo mundo que fala. Então, o pesadelo realmente é para cuidar das áreas comuns. Agora pensa comigo, hoje os apartamentos, eles vendem os sonhos das áreas comuns, porque o apartamento por si são cada vez piores, cada vez menores. Estamos falando de apartamento que vende de 42, 35 metros. Antigamente o pequeno era 70, agora o pequeno é 30 metros daqui a pouco. Provavelmente isso vai piorar. O que isso quer dizer? Que a áreas comuns é o chamativo. Então pensa comigo, você tem um apartamentinho pequeno e a área comum ela vai piorar com os anos. Qual é a chamativa desse apartamento? Cada vez menor. Então as pessoas que vão querer apartamento com área de lazer, vai querer comprar um apartamento novo. Esse é um ponto muito importante, porque imagina, prédios mais antigos, você pode olhar prédios de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que ele tinha um salão de festa, uma piscininha, um elevador, só isso, não tinha mais nada. Eles têm um monte de manutenção, certo? Aumentando a taxa econômica. Imagina um prédio que tem 20 coisas, 30 coisas da área de lazer, co-working, todas essas coisas. Imagina o custo deles. Sabe, a área para pet. Imagina o estrago que pet faz em uma área. Quanto tempo tem que reformar em 20 anos? Então, pensa, alguém tem que pagar por isso. E quem paga por isso? É todos os condomínios, simplesmente isso. Agora, outra coisa importante que muitas pessoas, você não pensa nisso. Você não tem controle sobre seu prédio, sobre seu imóvel. Por exemplo, você comprou uma casa velha em um terreno da família, se a casa já está muito velha, você pode reformar ela no jeito que você quiser, destruir, tarana. Ou se ela está muito ruim, destrói tudo, constrói de novo, ou vende só ela, vende o terreno que tem valor. Agora, quando você vive num apartamento, você está preso numa estrutura coletiva. Você não pode sair destruir todo o seu apartamento, parede, você depende dos outros. 2 anos atrás, precisava pintar o prédio. Passou 4 anos, precisava pintar a fachada do prédio. Pô, eles tinham tantas reuniões, entendeu? Ai, porque vai ficar muito caro, vai ficar isso, aquilo, ventana, e as cores. Pô, até que eles fizeram, entendeu? E agora, daqui a pouco vai ter que pintar de novo. Vocês entendem isso? Então, você não tem dependência. O prédio seu está cada vez desvalorizado. Muitas vezes, mesmo você está com boa vontade, não tem muito o que fazer. Se os condomínios ainda não estão com muito acordo, vai entrar para uma espiral de decadência. Por quê? Não faz a manutenção, o prédio fica cada vez mais velho, cada vez precisa mais dinheiro, cada vez ninguém quer porque fica cada vez mais caro, aí não faz nada e você vê prédios destruídos, que ninguém vai querer morar neles. Por quê? Porque ninguém faz manutenção deles. Isso acontece muitas vezes em São Paulo, vocês podem ver isso. A avó da minha ex, ela morava em um apartamento de 1 por andar, no Jardins. Apartamento gigante. Apartamento velha. Não tinha nada no prédio, nada. Vocês acreditam? Nada. Tinha elevador pequeno. Isso. Tipo, não tem mais nada. E a portaria? Pois é, o condomínio naquela época, estou falando de quase 20 anos atrás, era R$ 2.500. O condomínio naquela época, entendeu? Então, imagina quanto está o condomínio hoje. Imagina você tentando vender ou alugar apartamento gigante em super localização, mas prédio péssimo, quem vai querer? Aí se você quer vender, vai ter que vender muito, muito abaixo do preço. Então, aquela valorização que você sonhava depois de 10, 20 anos, lá vai. Tá, mas sempre mesmo que você fala sobre essas coisas, sempre as pessoas falam, não, mas eu estou comprando como investimento para aluguel, tudo essa parte. Beleza, mas vamos fazer uma matemática simples dos valores reais de aluguel. Rentabilidade de aluguel em cidade, ou seja, quanto a propriedade ganha de aluguéis ao longo do ano, proporcional ao valor do mercado do imóvel, em média, imóveis mais ou menos entre 0,35, 0,4 até 0,7. Só se você realmente comprou barato que você consegue mais. Mas normalmente está nessa faixa. Vamos colocar 0,5% bruto. Desse valor você ainda tem que pagar taxa de imobiliários ou de um aluguel ou de 8 a 10% sobre o valor do aluguel, ok? E ainda dá 100% do primeiro aluguel. Imposto de renda, que pode chegar até 27,5%, se você não é ocupação, tem vários imóveis. E no final, o valor que sobra, muito pouco. E ainda, todo o trabalho que você tem para lidar com o inquilino, manutenção, todas essas coisas.
Pensa comigo, você pega esse mesmo dinheiro, bota no tesouro, pagando muito mais que isso, com liquidez imediata, sem dor de cabeça com nenhum inquilino. E ainda tem o fator vacância, entendeu? Pensa comigo, se seu inquilino sai e seu imóvel fica vazio, que seja por 3 meses, ele acabou com toda a rentabilidade do ano. Então, simplesmente, você vai ter que pagar nesses 3 meses IPTU, o condomínio, que vai ser do seu bolso, e aquela rentabilidade acaba com simplesmente o que você ia ganhar no ano todo. Se a gente fala sobre apartamento, isso não é uma decisão ruim para comprar. Eu gosto, eu acho que a pessoa tem que ter o apartamento, a casa dele para morar. Mas tem que fazer sentido em algumas situações. Primeira coisa, você mora em uma grande cidade, violento, estamos no Brasil, tudo é muito complicado nessa parte. Morar em uma casa cada vez se torna mais perigoso. Nesse caso, apartamento oferece muito mais segurança. Tudo bem pagar por isso, segurança custa caro. Então, desde que você entende que você está pagando para conforto, para segurança da sua família e não achando que você está fazendo um bom negócio de investimento. Entende a diferença? Não tem problema nenhum. Morar de apartamento eu acho maravilhoso, mas moradia é padrão de vida, é consumo, é gasto. Não é investimento. Se você quer comprar um apartamento porque você quer ter liberdade de você poder furar a parede, porque ter a segurança de um condomínio fechado para sua família, porque não quer correr risco da proprietária pedir um imóvel a qualquer momento se você vive de aluguel, vá em frente. Mas chame isso pelo nome certo. Custo de seu estilo de vida, não é investimentos. É um gasto para trazer seu bem-estar, para você e para sua família, mas não é considerado realmente investimento financeiro. Outra coisa que você pode fazer, isso é extremamente perigoso, de novo, não recomendo fazer isso como único imóvel. Eu já fiz um vídeo falando sobre comprar imóveis na planta. Se você faz isso como investidor consciente, pode ser um negócio interessante. Agora, se você compra seu único imóvel na planta, extremamente perigoso. Tem um vídeo inteiro que eu gravei explicando isso. Então, você está teoricamente comprando com desconto para tentar vender no momento de entrega da chave. Se consegue fazer isso, às vezes pode dar um bom negócio. Mas, se não conseguir fazer, se a consultora vai ter problemas, você vai se ferrar e vai ser o pior negócio da sua vida. Então, toma muito cuidado nessa parte. Outra coisa que eu gosto bastante sobre imóveis é aquelas pessoas que querem realmente ganhar dinheiro com imóveis, é aquilo que eu chamo upgrade de imóveis. Você compra imóvel desvalorizado, abaixo do preço, às vezes as pessoas separar, herança, todas as coisas, querem vender rápido, você compra com 25, 35, 40% de desconto. Pode fazer isso também comprando no leilão para conseguir esses descontos. Você pega imóveis, reforma rapidinho, às vezes coloca inquilino por um ano e depois vende. Dá para fazer um bom negócio, mas de novo, você tem que entender para fazer direito esse negócio. Se você vai fazer meia boca sem dinheiro, talvez tentando financiar tudo isso, esquece, você não vai ganhar muita coisa. Conclusão de tudo que eu falei para vocês, morar bem no investimentos. É um estilo de vida, qualidade de vida da família, segurança, perfeito. Todo mundo ganha com prédios. Os bancos, construtoras, prefeitura, eles sabem exatamente o que eles fazem. Você sabe o que você está fazendo. Morar é uma decisão de uma vida. Essa é uma decisão extremamente importante, mas tem que olhar para ela exatamente da forma certa. Estou comprando um imóvel para dar X coisas para minha família, para dar meu padrão de vida, para minha tranquilidade. Agora, investimentos, tem que fazer isso muito bem para não acontecer que a receita que você pensou que ia ter no futuro se torna uma frustração e vai ter às vezes um ralo de dinheiro que você vai gastar, especialmente quando estamos falando de longo prazo. Então, conseguir comprar seu apartamento a qualquer preço, a qualquer formato, só para dizer que você tem um apartamento e não mora de aluguel, isso não significa que você conquistou algo ou conseguiu vitória. Vitória é ter controle, ter liberdade, ter dinheiro sobrando no final do mês. Se você não compra com uma estratégia certa, você vai comprar com emoção, e emoção é o jeito mais rápido de trabalhar a vida toda para sustentar o sistema. Então pensa como investidor, não como uma pessoa iludida com o sonho de casa própria, tudo isso. Seu futuro não precisa de pressa, ele precisa de inteligência financeira. Espero muito que você gostou desse vídeo. Escreve aqui nos comentários o que você se concorda ou não concorda, qual a sua experiência com o seu apartamento e compartilhar com outras pessoas que talvez agora estão pensando em comprar apartamento. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, por favor. Um beijo e até o próximo.